Essa semana estava conversando sobre geradores de emergência e aí surgiram algumas coisas interessantes e eu resolvi trazer aqui 5 coisas que a gente precisa definir na hora da contratação de um gerador de emergência. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre geradores de emergência. Vou trazer aqui 5 coisas que a gente precisa definir na hora de contratar esse gerador. Muita gente acha que é apenas ligar para a empresa e dizer que precisa de um gerador de emergência, mas a gente vai ver aqui que precisa de muito mais do que isso, que a gente precisa prestar atenção em algumas coisas e a gente vai trazer algumas delas aqui para que você possa tomar melhores decisões na hora de contratar esse gerador, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, também segue a gente no Instagram, eu estou sempre lá respondendo perguntas dos seguidores, né, tirando dúvidas de algumas pessoas, então segue a gente também no Instagram para que você possa receber todo o conteúdo do canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, beleza? Bora pro vídeo! E a primeira coisa que a gente precisa definir é a potência. Não necessariamente a potência do equipamento, mas aquela potência que vai servir ali de base como carga emergencial, né? O que é que a sua instalação pede que seja colocado como carga emergencial. E nessa etapa é muito importante que o engenheiro eletricista ou eletrotécnico, né, a pessoa que vai dimensionar esse gerador, é muito importante que ela tenha o contato ali com diversas áreas, que ela consiga entender ali o todo, né, daquele processo, que ela possa entender como é que funciona e saber exatamente qual é a carga emergencial daquela instalação. Porque se você pergunta a cada pessoa de cada setor que está ali naquela empresa, cada pessoa vai entender que a sua carga é prioritária e vai querer que ela fique no gerador de emergência. Mas o gerador de emergência, né, o gerador de energia, ele está ali para suprir cargas que são cargas essenciais. Cargas que precisam de continuidade, né? Que quando cair a energia vindo da concessionária, esse gerador possa assumir essas cargas e dar continuidade àquele processo. Então nesse momento é muito interessante que você tenha o contato com o cara de produção, com o cara da supervisão, com todas as pessoas que estão ali envolvidas no processo, para que você possa determinar qual é a carga emergencial daquela instalação. Você não precisa necessariamente dizer qual é a potência do gerador, basta que você forneça a sua carga para que o fornecedor, né, o fabricante de gerador, o cara que vai disponibilizar o gerador para você, tanto locando ou vendendo, ele vai ter a capacidade de dimensionar e entender ali qual é o gerador que ele tem disponível e que atende aquela carga que você está precisando. É muito importante também que você leve em consideração as cargas que você tem, o tipo de carga, né? Imagina que você tem um motor com uma potência muito elevada, que tem uma elevada corrente de partida. Então aquele gerador, provavelmente que ele vai fornecer, ele deve ter uma potência um pouco mais elevada do que ele teria se não tivesse essa corrente de partida tão elevada. Então é preciso levar em consideração a potência total, né, a soma das cargas essenciais e também a característica daquelas cargas, né, se tem uma corrente de partida elevada, o que é que aquele gerador precisa para atender aquelas cargas, você precisa levar isso em consideração. E a segunda coisa que a gente deve observar é o nível de tensão daquele gerador. Quando a instalação é em baixa tensão, você tem uma igreja, alguma coisa ali, um evento, alguma coisa que você precisa atender em baixa tensão, seja um supermercado que recebe em baixa tensão, aí é fácil definir, né? Basta você colocar a tensão do gerador igual à tensão daquele sistema. Mas imagina que você está falando de uma indústria que recebe em média tensão ou até em 69 kV. Então você tem algumas possibilidades, né? Aí abre um pouco o leque, porque você pode fornecer um gerador especificamente para algumas cargas que tem naquela instalação diretamente ali em baixa tensão. Você pode fornecer ali também um centro de geração, né, que pode ser em baixa tensão, né, que a contratação em baixa tensão, os geradores em baixa tensão acabam por ser um pouco mais simples, acabam que tem também manutenção simplificada, o custo do fornecimento também acaba sendo menor, embora muitas vezes eles precisam ali de uma subestação, né, dependendo de como eles sejam instalados e fornecidos. E também tem a questão do gerador em média tensão, né? Porque se aquela indústria recebe média tensão, talvez seja interessante, né? Aí você deve fazer um estudo comparativo entre a baixa tensão e a média tensão, né? Para ver se aquele gerador em média tensão é mais viável para aquela instalação do que o gerador em baixa tensão. O gerador em média tensão é um gerador mais robusto. Para instalações que têm uma carga mais elevada, talvez ele seja uma melhor alternativa,
porém o custo do fornecimento com certeza vai ser mais elevado, a manutenção também deve ser um pouco mais cuidadosa, né? A equipe deve ser um pouco mais especializada, isso acaba encarecendo um pouco, mas aí é preciso fazer um estudo de viabilidade, um estudo de mercado para entender qual é a melhor solução, se é melhor fornecimento em baixa ou em média tensão. E a terceira coisa que a gente precisa definir é a questão da autonomia. A autonomia é muito importante, pessoal, e isso aí vai ser definido pelo processo mais uma vez. A gente volta para aquele ponto inicial onde a gente comentou que um engenheiro eletricista que for trabalhar num caso desse, né, de especificar um gerador, é muito importante que ele tenha essa conversa, né, essa interação entre diferentes setores para que ele possa entender ali a visão geral do processo. Porque quem vai determinar a autonomia do processo do gerador muitas vezes é o processo, né? Porque imagine que você tem uma instalação onde você não tem nada armazenado, né? Uma instalação que precisa ali, sei lá, 1 hora de fornecimento. Então aquele gerador, ele precisa de um tanque pequenininho, né? 1 a 2 horas ali você vai determinar para aquele tanque daquele gerador. Estou dando um exemplo aqui só para vocês entenderem. Mas imagine que você tem uma outra situação, que você tem um local onde você tem um grande armazenamento de remédio ou de um produto a uma baixa temperatura, por exemplo, e aquele produto não pode sair ali, por exemplo, de 5 graus. Né? Você tem aquele produto armazenado, se ele perde o fornecimento de energia ali, aquilo vai perder a temperatura, por consequência a gente perde a qualidade do produto e perde todo o lote. Então o prejuízo acaba sendo muito grande. Então quanto de autonomia esse gerador precisa, né, fornecer ali para que esse produto não perca a sua qualidade, né? O quanto esse gerador precisa atuar, 5 horas, 8 horas. Então para que vocês possam entender, eu estou dando esses exemplos aí para dizer que a autonomia do gerador ela é baseada no processo, é quanto o processo vai impor de autonomia, né? Quanto ele precisa para continuar funcionando, porque às vezes o gerador precisa apenas de 2 horas, às vezes 4 horas, às vezes 8, às vezes 24 horas, às vezes 48 horas, tá? Então essa é uma coisa que deve ser feito muito cuidadosamente, tá? Porque isso tem que atender tanto ao processo quanto às outras cargas, né? Obviamente que a gente está especificando, tá, pessoal? Então a autonomia é uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração na hora de contratar o gerador de energia. E a quarta coisa que a gente deve levar em consideração são os custos de instalação. Nesse custo de instalação a gente considera o transporte, a instalação do gerador, a mão de obra, a infraestrutura, o cabeamento. Tudo isso precisa ser definido quando você for contratar, porque o gerador é fornecido, né, pelo fabricante ou pelo fornecedor, né, o cara que aluga ou vende geradores, ele vai ter o equipamento e muito provavelmente ele tem também o cabeamento, mas tudo isso ele leva em consideração nos custos. Então é muito importante que seja definido quem vai transportar, normalmente é o cara, tá? Normalmente a gente empurra todos esses custos aí para a empresa, né? Até para a gente conseguir contratar uma coisa só, fazer um pacote só. Mas os custos de instalação, a infraestrutura também, porque o cara vai chegar com o gerador e vai colocar lá no seu pátio, né? Na sua, enfim, na área que você destinou para aquele gerador. Mas e o cabeamento do gerador até o painel, né? O ponto de conexão desse gerador. Então, a infraestrutura ela tem que estar pronta, né? Caso você seja a pessoa responsável por fornecer, para que o cara, quando chegue lá, ele consiga passar os cabos do gerador e fazer todo o trâmite necessário, né? Todos os testes, ali as conexões para que o gerador possa funcionar. Ou você pode optar para deixar isso também para o cara lá que vai fornecer, né? Então, isso é importante que você possa definir esses custos com quem vai ficar. Se vai ficar sob sua responsabilidade ou sob a responsabilidade do fornecedor. E por último, é muito importante que seja definido como será feita a manutenção desse gerador. Normalmente, quando a gente contrata um gerador, eu estou falando de contratos longos aqui, tá, pessoal? Acho que vocês já perceberam, não é normalmente contratação para um evento, né, de 1, 2 dias, uma semana. É uma contratação um pouco mais longa, que vai ficar ali naquela instalação por alguns anos, alguns meses aí. Então, esse tipo de contratação é muito interessante que seja definido como será feita a manutenção. Por quê? Porque o cara vai disponibilizar o gerador para você, aquele gerador vai estar ali. Quando ele precisar funcionar, né, entrar em operação, você vai colocar ele para entrar em operação, seja de forma manual ou de forma automática. Mas em determinado momento, esse gerador pode ficar indisponível, pode acontecer algum problema durante a operação ou até durante o tempo que ele está ali em stand-by, ele pode ter algum problema e quando você for operar esse gerador, ele não funcionar. Então a manutenção ela precisa ser realizada periodicamente, né? Geralmente a pessoa que fornece, né, a empresa que fornece o gerador já tem um plano de manutenção definido, né? Já tem uma periodicidade que ela vai na sua empresa para fazer os testes no gerador, verificar
se está tudo ok ali com aquele gerador, até porque muito provavelmente, né, você vai estabelecer também critérios de pagamento e um dos critérios vai ser o quanto esse gerador está disponível para você. Então é interessante para a empresa também que está fornecendo o gerador manter aquele gerador sempre em funcionamento, sempre sem defeito, para que ela possa receber ali toda a receita do contrato. Mas é interessante que você, junto com a empresa, que você possa pegar o plano de manutenção dessa empresa, né? Como é que você vai dar a manutenção desse gerador? É importante que você questione isso e aí você pode interferir de alguma forma, né? Se você gostaria de ter mais manutenções desse gerador ou até menos. Menos eu acho um pouco difícil que ela aceite, né? Porque a empresa geralmente ela tem um plano pré-estabelecido para aquele equipamento, mas você pode achar que aquelas visitas ali na sua empresa sejam poucas, você pode solicitar que o técnico venha com a maior periodicidade fazer as manutenções lá na sua empresa para que você tenha uma maior segurança e uma maior confiabilidade do equipamento. Então isso aí você precisa também definir na hora da contratação, beleza? Beleza, pessoal? Eu falei aqui 5 coisas que a gente precisa definir na hora da contratação do gerador. É claro que existem outras coisas que a gente deve levar em consideração. Se você acha que faltou alguma coisa interessante, né, alguma coisa que a gente precisa também levar em consideração na hora dessa contratação, então comenta aí embaixo. Se você acha que a gente deve fazer uma parte 2 também, porque já que existem outras coisas que a gente precisa levar em consideração, então comenta aí embaixo se você quer uma parte 2 também desse vídeo, como é que é feito esse processo de contratação, se você segue exatamente essas condições aí que a gente colocou aqui para contratar um gerador de emergência, e também se você gosta dessas dicas que a gente vem trazendo aqui no canal, então se inscreve aí no canal para que a gente possa continuar crescendo e também segue a gente no Instagram. Estou sempre respondendo dúvidas de seguidores, né, das pessoas que sempre mandam dúvidas para mim lá no Instagram, estou sempre por lá, então segue a gente no Instagram também, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.